4 meses. A gente locadora de veículos e aluga um carro, você fica na posse do carro por um tempo, um carro que não é seu, mas você fica na posse dele por um tempo. Quando você retorna o carro, você não simplesmente tem que devolver o carro, você vai devolver ele, mas também você vai pagar um valor a título de prêmio, um valor que é pelo fato de você ter ficado com um bem de outro por algum tempo. Tá? É essa lógica básica. E nós sabemos que para calcular os juros nós temos dois regimes diferentes. Para a gente relembrar um pouquinho desses dois regimes, vamos pensar num exemplo. Tá? Imagina que você está precisando de R$1.000. Daí você veio, professor, me empresta R$1.000. E aí eu, não, tudo bem, vou te emprestar R$1.000. Vou te emprestar R$1.000, só que eu vou te cobrar uma taxinha de juros, 10% ao mês. É o que eu vou cobrar de você, 10% ao mês. Você vai ficar com o meu dinheiro por 4 meses, ou seja, daqui a 4 meses eu quero que você devolva o meu dinheiro e eu quero que você devolva ele corrigido usando essa taxa de 10% ao mês. Que informação que fica faltando? Como será feito o cálculo dos juros? Nós vamos usar o regime simples ou o regime composto? Para isso eu quero lembrar aqui rapidamente com vocês como que a gente calcularia os juros em cada um desses cenários, tá? Olha na tela comigo então. O nosso exemplo é esse daqui. A gente tem um valor de R$1.000. Deixa eu só retornar aqui, pessoal. A gente tem um valor de R$1.000, tá? Aparentemente está dando algum probleminha aqui na caneta. Deixa eu testar aqui. Aqui, pessoal, tá ok. A gente tem um valor de R$1.000, tá? Esse valor de R$1.000, ele vai ser pago com taxa de juros de 10% ao mês e o prazo vai ser de 4 meses. Na verdade, está bem aqui, né? R$1.000, 10% ao mês, 4 meses. A gente vai trabalhar no regime de juros simples e no regime de juros compostos. Vamos ver o que acontece em cada um dos casos. Vou lembrar aqui rapidinho. A gente tem o seguinte, ó, cada um dos meses, né? Primeiro mês, na verdade o mês 0, o momento que você pega o empréstimo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Temos aqui a data 0, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Tá bom, então a gente precisa ver o que acontece em cada um dos casos. Qual é a diferença básica? Vamos lembrar aqui, qual a diferença básica do regime simples para o regime composto? No regime de juros simples, nós sempre vamos calcular os juros pegando a taxa de juros e aplicando ela sobre quem? Sobre o capital inicial. Sempre nós vamos pegar a taxa de juros e aplicar em cima do capital inicial, que não muda. Capital inicial é aquele valor inicial do empréstimo. Agora, e no regime composto? No regime composto, nós vamos pegar a taxa de juros e aplicar ela não necessariamente ao capital inicial, e sim ao total da dívida no período anterior, que já inclui o valor inicial da dívida, claro, e os juros que eventualmente eu já incorri no passado. Os juros do passado, eles entram para o meu capital, a gente diz que os juros são capitalizados e nós vamos aplicar a taxa sobre aquilo tudo. Vamos ver isso na prática. Olha o que acontece. Começando aqui pelo regime de juros simples. No regime de juros simples, pessoal, nós temos o seguinte. A gente começa com uma dívida de R$1.000 aqui na data 0. Após um mês, o que eu falei para vocês que acontece no regime de juros simples? Pessoal, juros simples vai ser sempre assim, ó. Pega a taxa e aplica sobre o capital inicial. 10% vezes 1.000. Corta 2 zeros com 2 zeros, 10 vezes 10, isso aqui me dá R$100. Então, após um mês, eu vou estar te devendo, você vai estar me devendo 1.000 mais R$100. E quando passar mais um mês? 1.000 mais esse 100 que a gente tinha e mais 10% de 1.000, ou seja, mais 100. A gente vai ter um acréscimo de mais R$100 na dívida. Com mais um mês, vai aumentar mais R$100 a dívida, 10% de 1.000. E com mais um mês, R$1.000 mais 10% de 1.000, 1.400. Perceba que aqui no final a gente junta tudo isso, você vai ter que me pagar R$1.400.
Agora, e no regime de juros compostos, tá? No regime de juros compostos, como é que fica essa história? Primeiramente, R$1.000 de dívida. Daí, no primeiro mês, olha o que acontece no regime de juros compostos. Olha a diferença. Essa taxa no regime composto, ela vai ser aplicada sobre o valor anterior, tá? 1.000 sobre 10% desse 1.000 dá o quê? R$100. Soma o 1.000 com 100, vira R$1.100. No segundo período, a taxa vai ser aplicada sobre esse 1.100. E aí eu vou calcular quanto que é 10% de 1.100. Vou fazer rapidinho aqui, ó. 10% de 1.100, corta 2 zeros com 2 zeros, 11 vezes 10 é 110. 110 mais 1.100 é 1.210, tá? 1.210. A gente continua, pessoal, e aplicando 10% sobre esse valor. Perceba que a gente sempre aplica sobre o valor anterior. 10% de 1.210 é R$121. Se você somar 121 com 1.210, 1.331. Próximo passo, vou fazer 10% disso aqui, que é 133,1. E somar com 1.331, eu vou ter 1.464,10, tá? Esse é o total que nós temos. Olha como fica diferente, tá? Vamos perceber aqui as principais diferenças do juros simples para os juros compostos. A gente pode perceber, para começar, que após um mês, os valores são iguaizinhos, 1.100 e 1.100. Então, guarda o seguinte, depois de um período, se for exatamente um período, no caso aqui um mês, é indiferente aplicar juros simples ou compostos. O valor final vai ser o mesmo, aplicando um regime ou aplicando outro. Agora, e se for mais do que um mês? Aí as coisas já mudam, porque o regime composto, ele aumenta mais rápido. Por que ele aumenta mais rápido? Porque no regime composto, eu não aplico 10% somente sobre o valor inicial. Eu aplico sobre toda a dívida anterior. Os juros que apareceram em um determinado período, eles são capitalizados, ou seja, são integrados ao capital, eles formam uma dívida maior, e aí tudo isso vai gerar juros no período seguinte. Ou seja, no período seguinte, você vai, no segundo período, por exemplo, eu vou ter juros sobre o capital inicial, mas eu também vou ter juros sobre os juros do período anterior. Olha os juros sobre juros aí. Esse é o efeito, né, a bola de neve que vai se tornando o regime de juros compostos. É por isso que ele rende mais do que o juros simples. Perceba que eles vão distanciando. Olha o que acontece aqui na tela. Você começa aqui, ó, olha no segundo período, 1.200 em um regime, 1.210 no outro. Uma diferença pequena, R$10 de diferença só. E quando vai aumentando? 1.300, 1.331, R$31 de diferença, já aumentou a diferença. 1.400, 1.464, R$64 de diferença, já aumentou mais uma vez. Então fica claro para a gente, o regime composto ele rende mais juros do que o regime simples, tá bom? Excelente. Vamos então lembrar quais são as fórmulas que a gente usa no regime de juros simples e no regime de juros compostos. Uma coisinha, nós estamos primeiro vendo as nossas fórmulas, entendendo como as coisas funcionam, e aí na sequência a gente vai ver isso aqui na calculadora financeira. Eu vou usar aqui a HP12C, tá? Que é a calculadora financeira mais popular, mais conhecida. Eventualmente você tem outra e aí você sabe usar ela, mas se não, eu vou trabalhar aqui com a HP12C porque eu sei que é a que a maioria do pessoal tem, tá bom? Mas vem na tela aqui e vamos relembrar as fórmulas. Se eventualmente você for resolver usando uma calculadora normal e trabalhando com as fórmulas. No regime de juros simples, pessoal, no regime de juros simples tem duas fórmulas que a gente precisa lembrar. No regime de juros simples nós temos uma fórmula que nos dá o valor dos juros. Os juros é a multiplicação entre o capital, taxa de juros e prazo da aplicação. Nós temos ainda uma fórmula que nos dá o montante final. O montante final é o capital inicial vezes 1
mais a taxa vezes o prazo, tá bom? Agora a gente vai observar como é que isso aqui funciona na prática. Se eu quisesse calcular os juros no meu exemplo, seria o capital de R$1.000 vezes a taxa de 10% vezes o prazo de 4 meses. Quanto que dá isso? Corta 0 com 0, corta mais um 0 aqui com 0 daqui, fico com 100 vezes 4, R$400. Olha só, o total dos juros é esse. Se eu quiser saber o montante a ser pago, basta eu pegar esses juros e somar ao capital. 400 mais 1.000 vai me dar R$1.400, que realmente era o valor que a gente havia visto. R$1.400 era o total da dívida a ser pago. Agora, e se eu quisesse ir direto para o montante? A questão não me pediu os juros, a questão me pediu direto o montante. Como é que eu faria para calcular? O meu montante final seria o capital de R$1.000 vezes 1 mais a taxa de juros de 10% vezes o meu período de 4 meses. Quanto que dá isso aqui? O meu montante fica 1.000 vezes. Vamos fazer mais rápido aqui, ó. Corta 0 com 0. 1 dividido por 10 é 0,1. 0,1 vezes 4, 0,4. Mais 1, 1,4. 1.000 vezes 1,4 é 1.400, que realmente é o meu montante final. Então, essas são as duas fórmulas que a gente usa no regime de juros simples, tá? No regime de juros simples, eu consigo calcular direto o valor dos juros, usando a fórmula que vocês viram aqui para os juros. E eu consigo calcular também direto o montante. Conforme for o exercício, eu vou usar uma forma ou vou usar a outra. Se você for resolver à mão, você tem que lembrar, se você for usar uma calculadora normal, você tem que lembrar dessas fórmulas aqui e aplicar elas na calculadora. Qual o único ponto aqui que tem que chamar a atenção para você não errar seu exercício? Taxa de juros e prazo de aplicação tem que estar na mesma unidade, tá? Se a taxa é a mesma unidade de tempo, tá? Então, se a taxa for de X% ao mês, o meu prazo não pode estar em anos, o meu prazo tem que estar em meses, tá? Taxa ao mês, prazo em meses. Taxa em anos, prazo em anos, e assim por diante. Cuidado, porque a gente já vai ver como é que funciona na HP, e na HP é diferente, tá? Na HP, taxa em uma unidade, prazo em outra, mas isso é lá na HP. Se você for fazer o cálculo usando as fórmulas, tá? Cuidado para não misturar as coisas. Usando as fórmulas, taxa e prazo tem que estar na mesma unidade, tá bom? Vem na tela aqui comigo, vamos ver então como é que fica o regime de juros compostos. No regime de juros compostos, pessoal, nós temos a seguinte situação. No regime de juros compostos, a gente vem aqui, ó, e diz que o montante final é o capital. Vamos até usar as mesmas cores para ficar claro o que é fórmula e o que não é. O montante final é o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo, tá? É isso aqui que nós temos. O montante é o capital vezes a taxa, 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo. Usando as notações, até vou fazer isso aqui para vocês, usando as notações típicas da calculadora financeira. No lugar de montante, você tem FV, que é o valor futuro, tá? Valor futuro. No lugar do capital inicial, você tem PV, que é o valor presente. Você tem aqui 1 mais a taxa, que geralmente usa-se a letra I. E você tem ainda o prazo, que é a letra N, tá? Numa calculadora financeira, normalmente essas são as letras que você vai encontrar. A fórmula de juros simples, a mesma coisa, tá? Normalmente você vai encontrar, e aí aqui na de juros simples, eu vou colocar, embora você tem que tomar cuidado, porque o cálculo de juros simples na calculadora financeira é bem diferente do que seria intuitivo. O valor futuro é o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros vezes o prazo de aplicação. Cuidado, tá? Não sai jogando desse jeito, senão você vai ver que juros simples é um pouco diferente na calculadora financeira. Mas tá, vamos fazer o nosso cálculo. No nosso exemplo, como é que ficaria o valor futuro ou o montante? R$1.000, usar aqui a cor vermelha, né? O nosso montante, portanto, seria R$1.000 vezes 1 mais a nossa taxa de 10%
elevado ao prazo de 4 meses, tá? Valor futuro, você vai fazer aqui 1 mais 10% é 1,10. 1,10 elevado a 4, pessoal, faz aí na calculadora, vocês vão ter 1,4641. Portanto, quanto que dá isso daqui? 1.464,1, ou então 0,10, né? O meu montante final é esse. Ah, e se a questão tivesse me pedido os juros? Se a questão me pediu os juros, eu vou dizer que os juros é a diferença entre o montante e o capital. 1.464,10 menos 1.000. Portanto, os meus juros são de R$ 464,10. Tá bom? No regime composto, nós não temos uma fórmula que leva direto aos juros. A gente primeiro tem que calcular o montante. Se precisar dos juros, pega o montante, tira o capital inicial, fica os juros. Legal? Tá bom, então. Para a gente fazer o trabalho agora usando a HP, tá? Se você tem a calculadora, ótimo. Já fica com ela em mãos aí para você acompanhar a aula. Se você não tem, mas quiser usar a HP para ir se familiarizando, vem aqui na tela. Pega esse site aqui, por exemplo, ó, ou então você pode jogar aí no Google simulador de HP12C. Tem alguns simuladores, emuladores, na verdade, da calculadora, tá? Esse aqui é um deles. Se você quiser, pode entrar nesse site aqui e ficar com o emulador. Vai ser algo mais ou menos assim, ó. Você vai ter um emulador como esse daqui, que você vai utilizar, que vai acompanhar aqui a aula comigo, tá bom? Vamos então começar a trabalhar com a calculadora. Primeiras considerações que eu quero fazer aqui para você. Juros simples, tá? O que você tem que saber sobre cálculo de juros simples na sua calculadora HP12C? Você tem que saber que o prazo, tá? O prazo, que é N, você vai dar ele em dias comerciais. Que história é essa de dias comerciais? Tá? Que história é essa de dias comerciais? Pessoal, o que você tem que lembrar? Primeiro que o prazo tem que ser dado em dias. Só que não é só isso. Você tem que trabalhar com o mês comercial, com a convenção do ano comercial, do mês comercial, enfim, que você vai do seguinte: cada mês convencionado, cada mês tem 30 dias. O ano tem quantos dias? 12 vezes 30, 360 dias, tá? Então você sempre vai trabalhar com isso. Cada mês tem 30 dias, cada ano tem 360 dias. Guarda isso. Continuando, o prazo eu vou colocar em dias. E a taxa de juros, que na calculadora é a letra I. A taxa de juros eu vou colocar ao ano, tá? A taxa eu tenho que colocar ao ano. Se o exercício vai lá e me diz que a taxa é de 3% ao mês, que taxa que eu vou incluir lá na HP? 3% ao mês? Não, eu vou pegar esse 3%, multiplicar por 12, porque eu tenho 12 meses no ano, 36% ao ano. É isso que eu vou usar lá no meu cálculo, tá bom? Como é que a gente faz o cálculo de juros simples na HP? A gente precisa primeiro calcular o valor dos juros e depois o montante. Não dá para calcular direto o montante. Primeiro juros, depois o montante. Você vai primeiro inserir todas as informações, tá? Na sequência, depois de inserir todas as informações, você vai calcular os juros e depois calcular o montante. Então vem aqui na tela, esses são os 3 passos. Você vai inserir as informações. Que informações você vai inserir? Normalmente você vai inserir aqui o seu capital inicial, valor presente, o seu prazo e a sua taxa de juros. Você vai, após inserir esses valores, você vai calcular os juros. Como é que você calcula os juros? Você vai usar aqui na HP essa teclinha laranja, o F, e a teclinha INT, tá? Deixa aqui, a gente vai fazer isso, F mais INT. E na sequência você vai calcular, se for preciso, o montante, né? Que como é que você calcula o seu montante? Simplesmente apertando a teclinha do mais, tá? A teclinha de soma. É isso. Ah, e se for juros compostos,
tá? E se for juros compostos, pessoal? Se for juros compostos, aí vai ficar como? Aqui você só precisa lembrar que prazo e taxa tem que estar na mesma unidade. Guarda isso, tá? No regime de juros compostos, a HP é o seguinte, tá? Em linhas gerais, a HP não foi feita para ficar fazendo cálculo de juros simples. Juros simples acaba que você tem é mais difícil calcular juros simples do que juros compostos na HP, porque você vai tendo que ir fazendo umas certas adaptações, que é o que eu mostrei aqui para vocês. Juros compostos é a alma da HP. Por quê? Porque o dia a dia nosso é tudo em juros compostos mesmo. Então ela é feita para isso. No caso dos juros compostos, o único detalhe é esse. Eu preciso lembrar que a taxa e o prazo tem que estar na mesma unidade temporal. Isso aí é o básico do básico. Se a taxa é ao ano, prazo ao ano. Taxa ao mês, prazo ao mês. E assim por diante. Só preciso colocar as informações desse jeito. E aí o que eu vou fazer? Vem aqui na tela. Na HP você tem essas teclas aqui, ó. FV, que é o valor futuro. PV, que é o valor presente. N, que é o prazo, e I, que é a taxa. Normalmente você vai inserir 3 desses valores, tá? O que você vai fazer? Você vai inserir 3 desses valores e depois você vai apertar a tecla do quarto. Apertar a tecla do quarto. Como assim? Olha, digamos que a questão me deu... Tá? A questão me deu o valor futuro, o prazo e a taxa. E ele quer saber o valor presente. Então, eu vou inserir esses 3 e depois de inserir os 3, eu aperto essa tecla aqui e calculo essa. Tá bom? É isso que nós vamos fazer o tempo todo quando estiver falando de juros compostos. É bem mais intuitivo do que o juros simples. Mas vamos para os exercícios e aí isso vai ficar mais claro para vocês. Olha na tela comigo, olha a primeira questão. Em 30 de 6 de 2017, uma sociedade empresária tomou um empréstimo bancário no valor de R$100 mil que deverá ser pago em 30 de 12 de 2017. A taxa de juros composta para essa operação foi fixada pelo banco em 3% ao mês, capitalizada mensalmente. Na data de liberação da operação, o banco cobrou uma taxa administrativa de liberação do contrato no valor de R$2 mil e o valor creditado na conta bancária da sociedade empresária foi de R$98 mil. Considerando apenas essas informações, o valor que mais se aproxima do valor a ser pago pela sociedade empresária em 30 de 12 de 2017 é... Pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Percebam que eu fiz um empréstimo de R$100 mil. Olha aqui o meu capital inicial, ou então valor presente. Fiz esse empréstimo. A taxa de juros está aqui, ó. Minha taxa J, ou se você preferir, taxa I, lá na HP. Essa taxa de juros compostos, tá? Taxa de juros compostos. A gente sabe ainda que teve esse pagamento de R$2 mil, portanto, caiu na conta só 98 mil. Um detalhe importante aqui, isso aqui o examinador colocou para te confundir. Ah, eu peguei 100 mil emprestado, mas aí como teve essa taxa de 2 mil, caiu na conta só 98 mil. Qual é o valor do meu capital inicial então? É 100 mil, é 98 mil, é 102 mil? O que eu tenho que fazer aqui? Pessoal, você pegou emprestado R$100 mil, tá? O fato de você ter pago uma taxa já no início e com isso caiu o dinheiro líquido ali na conta, ficou em 98 mil, não interessa. Você pegou os R$100 mil emprestado, o banco vai calcular juros em cima desses R$100 mil que você pegou emprestado. Tá? Vem na tela aqui comigo. A questão está pedindo o valor que mais se aproxima do valor a ser pago no final do prazo. Olha, a questão está me pedindo o montante ou o valor futuro. É o que a questão está pedindo. E ela está perguntando nessa data. Espera aí, então qual que é o prazo? Né? T ou então N. Qual que é o prazo aqui do meu empréstimo? Vai do final de junho até o final de dezembro, são 6 meses, tá? 6 meses aqui o meu empréstimo. Essa questão, né, que vocês sabem, caiu no último exame de 2017, uma questão bem interessante. Nós vamos resolver ela então na fórmula e vamos resolver na HP, tá?
tá? Primeiro na fórmula, vem na tela aqui comigo. Digamos que você tem somente uma calculadora simples. Montante é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao prazo. O meu montante vai ser R$100.000, que é o meu capital inicial, vezes 1 mais a minha taxa de juros de 3% elevado ao prazo de 6 meses. Então eu tenho aqui o que? 100 mil vezes 1,03 elevado a 6. Tem que fazer essas contas, né? Vamos aproveitar a própria HP para fazer esses cálculos. Olha, eu vou colocar aqui 1,03, Enter, né, para incluir o valor. E eu vou colocar aqui o expoente 6 e vou calcular y elevado a x. Tenho aqui o valor. Na verdade, veja que está com 2 casas decimais. Como é que eu coloco mais casas decimais, né? Eu aperto F aqui e coloquei o 6 para ficar com 6 casas decimais. Agora eu vou pegar esse meu valor, vou colocar aqui o meu capital de R$100.000 e tenho que multiplicar essas duas coisas. Quando deu 119.405, 119.405, olha isso aqui na letra D de dado, não preciso nem terminar de escrever. 119.405, tá? Veja que eu acabei usando a HP como uma calculadora normal, né? Calculei 100.000 vezes 1,03 elevado a 6. Precisava fazer assim? Não. Dava para fazer bem rápido se você usasse mesmo as funções financeiras da HP. Como é que você faria? Vem na tela. Primeiro de tudo, nós temos um PV de R$100.000. Nós temos um prazo de 6 meses. E nós temos uma taxa de 3%. Nós queremos calcular FV. Queremos calcular o valor futuro. São os valores que nós vamos colocar na nossa HP, então. Eu vou zerar ela. Como é que eu zero? Aperto aqui a teclinha laranja, o F, e o CLX, ou REG aqui, né, de registros. Vou zerar todos os registros da calculadora. Vai criando esse hábito. Toda vez que você vai começar um exercício, aperta o F, aperta lá o CLX, você tem que sempre lembrar de zerar os registros da calculadora, porque senão vai ficar algum número ali registrado na memória e isso eventualmente pode interferir no seu cálculo. Então vem na tela aqui, vou começar colocando 100.000. 100.000 eu sei que é o meu PV, é o meu valor inicial, meu valor presente. Vou colocar meu prazo é de 6 meses, apertei o 6, vou lá na tecla N, coloquei o prazo de 6 meses. O que mais que eu vou fazer? Tem que colocar a taxa de 3%. Pessoal, eu preciso colocar 0,03, que é 3%? Não. Eu vou apertar somente o número 3 e quando eu apertar o I, a HP já entende que esse 3 significa 3%, tá? Então eu paro por aí. O que eu vou fazer agora? Inserir os 3 valores. Eu quero quem? Eu quero o FV, eu quero o meu montante final. Basta eu apertar a tecla FV, olha aí o valor, 119.405. 119.405, mesmo gabarito da alternativa E. Detalhe, você viu o sinal negativo aqui na HP? O que significa esse sinal negativo, pessoal? Tem que lembrar que a HP trabalha com aquela ideia de fluxo de caixa. Se você tem um empréstimo, o que acontece? Digamos que você é a pessoa que pegou o empréstimo, tá? No momento que você pega o empréstimo, você está recebendo um dinheiro. Então, aquele dinheiro está entrando na sua conta. Ele vem positivo. Lá no momento final, quando você tiver que pagar o empréstimo, o dinheiro vai estar saindo da sua conta. Por isso, ele sai negativo. Isso sempre vai acontecer. Se você inserir na HP o valor presente positivo, o valor futuro calculado será negativo, porque um entra e o outro sai. Se você está sob a ótica do banco, eu sou o banco, eu vou emprestar dinheiro para você e depois eu vou receber. Ora, no momento inicial, o valor presente para mim é negativo. Se eu sou o banco, o dinheiro está saindo no momento inicial. Só que lá na frente, quando você me pagar, o dinheiro vai estar entrando. Então, para o banco, o valor presente é negativo, mas o valor futuro é positivo. Tá? Então, não se preocupe, não fique, em linhas gerais, tá? Não fique se preocupando com esse sinal. Preocupe-se com os valores, é isso que você vai precisar na sua prova. Vem na tela, vamos dar sequência então. Próxima questão. Uma sociedade empresária não conseguiu liquidar uma duplicata
dentro do prazo de vencimento e o fornecedor enviou a duplicata para cobrança em cartório. Foram cobrados juros simples a uma taxa de 1% ao mês, olha a minha taxa, e além de uma taxa de R$150. Então teve os juros e mais esses 150 que eu não posso esquecer deles. A duplicata venceu há 14 meses, então ficou rendendo juros por quanto tempo? Por 14 meses. O valor da duplicata era de R$12.000 na data de vencimento. No momento inicial, o capital inicial, ou o valor presente, era de R$12.000. Considerando os dados acima, o valor atualizado, ou seja, o valor futuro após os juros da duplicata, né? Eu quero o montante final, ou o valor futuro da minha duplicata, vai ser de quanto? Vamos lá? Primeiro no regime de juros simples, na calculadora normal, montante capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o prazo. O meu montante, portanto, vai ser capital inicial de 12.000 vezes 1 mais, qual a minha taxa de juros? 1%, 0,01. 1% vezes o meu prazo de 14 meses. Perceba que o meu montante é de 12.000 vezes 0,01 vezes 14 é 0,14 mais 1,14. O meu montante, portanto, vai ser 12.000 vezes 1,14. Vamos fazer isso na HP? Eu vou vir aqui, vou limpar tudo. Vou colocar o 1,14 e vou colocar também o meu 12.000. Coloquei o 12.000, posso multiplicar. Aperto multiplicar, 13.680. Então perceba que o montante final é 13.680. Aí o mais apressado veio aqui e marcou a letra A e errou o exercício. Você tem que lembrar que não foi só isso que teve que ser pago. Tem uma taxa aqui de R$150. Se você somar aqui mais 150, você chega em 13.830, que era o gabarito da questão. Letra C de casa, tá? Muita atenção aí. E se fosse na HP, como é que eu faço o cálculo na HP? Pessoal, eu vejo aqui que o meu valor presente é 12.000. Eu tenho ainda a minha taxa de 1% ao mês. Pessoal, eu vou usar 1% ao mês na HP? Não, é juros simples. Juros simples, a taxa tem que estar ao ano. 1% ao mês multiplica por 12, dá 12% ao ano. E o prazo? Eu vou usar prazo de 14 meses na HP, pessoal? Não, eu vou usar um prazo de 14 vezes 30 dias, né? O prazo tem que estar em dias. Quanto que dá 14 vezes 30? Ó? Você pode fazer, isso dá 420, né? Mas vamos fazer aqui na HP só para você visualizar, né? 14, vamos limpar aqui, 14, Enter, coloco o 30 também, multiplico 420. Então, eu vou usar um prazo de 420 dias. Como é que eu vou fazer agora? Vou inserir essas três informações. Olha só, esse 420 que já está aqui na tela, eu já vou jogar ele aqui no N, ó, é o meu prazo. A minha taxa é de 12% ao ano, coloco no I. E qual é o meu valor presente? É de R$12.000. Pego aqui R$12.000, coloco na teclinha PV. Fiz tudo isso, o que eu vou fazer agora para calcular os juros? F int. F aqui, ó, laranja aqui embaixo, o int lá em cima, a mesma tecla do I, tá? Então, F int. Calculei os juros, 1.680 é o valor dos juros. Mas eu vou apertar agora a tecla mais, está vendo mais aqui no canto, vou apertar para obter o meu montante. Montante de R$13.680. Ah, professor, não quero trabalhar com valor negativo. Vou apertar o meu CHS, está vendo aqui, ó, CHS, meu valor fica positivo. Se apertar de novo fica negativo, tá? Ele vai trocando aqui. Vou deixar positivo 13.680 e aí eu vou lembrar que eu preciso ainda dos meus R$150, que é a taxa, somo aqui 13.830, que era o gabarito da questão, tá? Então, gabarito na letra C de casa. Vamos ver mais uma. Em uma decisão de liquidação de sentença no valor de 85.000, o juiz determinou que o perito contador calculasse o valor devido com incidência de juros moratórios, calculados com juros simples,
nos seguintes períodos e parâmetros. Juros simples, hein? Considerando-se o mês comercial de 30 dias, na situação apresentada, o valor total devido ao acrescido de juros moratórios será de... Vamos lá, vou primeiro trabalhar com esse período. Esse período aqui, qual é a duração dele? Vamos fazer ela direto na HP aqui, tá? Qual é o prazo que eu tenho aqui? Veja que eu vou do início de fevereiro de 2001, se fosse até o início de fevereiro de 2002, eu teria um ano, 12 meses, né? Só que aí eu vou mais fevereiro inteiro e março inteiro. Eu tenho um total de 14 meses. N é igual a 14 meses, que como é juros simples, eu já vou transformar para 420 dias. Que é assim que eu vou colocar na HP. E a minha taxa de juros, pessoal, eu vou usar 0,5% ao mês? Não, taxa de juros tem que ser ao ano. Multiplico 0,5 por 12, me dá 6% ao ano. Qual vai ser o valor dos juros desse primeiro período? Vou chamar de J1, os juros do primeiro período. Posso ir lá na minha HP, vou limpar ela, primeira coisa a ser feita é limpar. Vou colocar primeiro, qual o valor da dívida? Olha aqui, ó. Esse aqui é o PV, o valor inicial da dívida, 85 mil. Coloco aqui o meu 85 mil no PV. A minha taxa de juros é de 6% ao ano e o meu prazo é de 420 dias. 6%, ó, coloco só o 6 e jogo no I. 420 dias, que é o meu prazo, eu jogo no N. Eu quero calcular os juros. Como é que eu calculo os juros? F int. Olha os meus juros, R$ 5.950. Os juros do meu primeiro período, R$ 5.950. E no meu segundo período? O que acontece aqui no meu segundo período? Pessoal, como é juros simples, o capital inicial continua sendo o mesmo, tá? Eu vou continuar calculando juros usando esse capital inicial. Agora, qual que é o prazo? Veja que eu vou do início de abril até o final de dezembro. Eu tenho um total aqui de 9 meses. 9 meses vezes 30 dias, 270 dias, tá? Prazo é de 270 dias. Juros simples, a gente trabalha em dias. E a taxa? 1% ao mês vezes 12, 12% ao ano. Essa é a taxa que eu vou usar. Qual é o valor dos juros do segundo período? Eu posso vir aqui e calcular então os juros do meu segundo período. Vai ficar o seguinte, ó, limpa tudo. Lembrando sempre de limpar tudo. Eu tenho 85 mil, que é o meu capital inicial, valor inicial. A taxa de 12% agora, 12 vai para o I. O meu prazo é de 270 dias, vai para o N. Quero o valor dos juros, F int, R$ 7.650. Vou colocar aqui na tela para vocês, R$ 7.650. Qual o valor total a ser pago no final, pessoal? É o 85 mil, mais esses juros, mais esses juros. Então eu posso vir aqui na minha HP, o 7.660 está aqui, ó, só estava negativo, eu deixei ele positivo. Vou somar com 5.950, que é o valor dos juros do primeiro período. Vou somar ainda com 85 mil, que é o valor do meu capital inicial, R$ 98.600, tá? R$ 98.600, tá bem aqui na tela. B de bola, 98.600 é o gabarito do nosso exercício. Vamos ver mais? Olha essa questão. Uma sociedade empresária investiu 75 mil em um período de 6 anos, com juros compostos de 9% ao ano. O montante que a empresa terá caso retire o valor